queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus com os irmãos para a nossa meditação nessa devocional de hoje, dia 14 de abril de 2020, momento em que ainda estamos em quarentena por conta do coronavírus. Espero que essa palavra do Senhor alcance os nossos corações pela ação do seu Santo Espírito. O texto de Colossenses 1, 16 a 20 diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Queridos, eu queria compartilhar o seguinte tema: Jesus dirige a história humana. Por que eu quero compartilhar isso? Porque ao olhar os fatos que estão acontecendo nesses dias, muitas pessoas podem pensar que a história mundial ela pode estar acontecendo fora do alcance de Deus. E outra coisa, muitas pessoas estão achando que as grandes lições que podem ser aprendidas de tudo que está acontecendo tem mais a ver com o desenvolvimento de uma maior fraternidade humana depois que tudo isso acabar, e muito menos em relação a arrependimento de pecado. Se todo mundo, no entanto, conhecesse a revelação bíblica, iria entender que foi o pecado a razão do caos que está acontecendo hoje, e não só hoje, mas toda a tragédia que acontece na história da humanidade tem uma raiz no pecado, tem como consequência, é consequência do pecado. E as pessoas também não enxergam, mas se lesse a palavra de Deus, enxergariam que Deus é tão gracioso que mesmo com o pecado, ele derrama tantas bênçãos na vida do seu povo, mas também na vida de todas as pessoas, inclusive dos inimigos de Deus. Por isso, de posse desses versículos das Escrituras, eu queria afirmar três coisas diante desse texto aqui. A primeira coisa é que, se a história da humanidade está acontecendo, é porque Jesus é o Criador da história. Foi ele quem criou tudo aquilo que se torna história. O versículo 16 diz assim: Pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê. Então, essa primeira parte do versículo 16 apresenta Cristo não como um mero personagem histórico, passivo, mas como o Deus criador e dono de tudo que existe, o mundo visível e o mundo espiritual. Todas as coisas foram criadas por Ele, e não existiria nenhum tipo de história acontecendo na humanidade se Ele não fosse esse Criador. A humanidade esquece isso. A humanidade pensa que a história diz respeito ao acaso, diz respeito a fenômenos naturais, que, por exemplo, uma pandemia como essa tem mais a ver com questões ambientais e etc. E eles não entendem, muitas vezes, a raiz no Criador, a raiz também na rebeldia a esse Criador que causa todo tipo, essa rebeldia que causa todo tipo de caos, fruto
do pecado. Então, se Jesus é o criador da história, tudo o que acontece tem tudo a ver com ele. A segunda coisa que eu queria colocar é que Jesus ele é o sustentador da história, baseado no versículo 17, que diz assim: Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. A gente vê aqui que Jesus é o sustentador da história. Ele não é apenas o criador, mas ele sustenta tudo aquilo que ele criou. E o fato de todas as coisas terem sido criadas nele dá a elas a possibilidade de existirem e permanecerem sob seu controle, inclusive as histórias das nações e a vida de cada um de nós. Cada detalhe, não há responsabilidade pelos erros e pelos pecados, mas o fato de toda essa história estar acontecendo está debaixo da soberania de Cristo. Cristo governa tudo isso. Cristo ele não é pego de sobreaviso em relação às coisas que acontecem. Tratando do que estamos passando hoje, essa pandemia ela está debaixo do controle do sustentador da história. Nenhum vírus seria multiplicado se não fosse a permissão do sustentador da história, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, a gente deve olhar tudo o que está acontecendo, entendendo que Cristo tem poder, tanto sobre a existência de tudo isso, como tem poder para fazer parar tudo isso que acontece em nossos dias. A terceira coisa eu gostaria de falar, baseado no versículo 20, que Jesus é o consumador da história. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Cristo, somente Cristo, por causa da sua obediência até a morte de cruz e de sua ressurreição, no seu tempo voltará e trará, em seu tempo, trará de volta a harmonia de todas as coisas. Ele virá evidenciando completamente o seu reino perfeito, onde não haverá pecado nem pandemias, e sim vida santa e eterna, em comunhão física e espiritual entre irmãos, cidadãos da nova pátria, onde o Rei continuará sendo o Senhor da história. Jesus voltará. Toda essa história terá um ponto final que vai ser apenas, como diz a música do Logos, apenas o começo de uma nova vida. E que vida, não é? Então nós aguardamos que o Criador da história, o sustentador da história, venha consumar aquilo que já foi ganho na cruz do Calvário, aquilo que já foi feito na cruz do Calvário, mas nós aguardamos a sua volta para que ele, de uma vez por todas, finalize essa obra de destruição de todo mal, de todo pecado, de toda consequência ruim que nós sofremos, não é? Aqueles que sofrem devem olhar para Jesus, entendendo essa obra completa dele e desejar ardentemente a sua vinda. Que nós nos consolemos uns aos outros, né? Com essa palavra e com essa verdade a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que a nossa fé não esteja colocada nem na ciência, nem nas circunstâncias positivas que nós aguardamos tanto, mas que estejamos desejando a vinda, a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Um grande abraço.